Bom dia, meus amores, meus queridos amigos. Estamos mais uma vez juntos aqui no Pétalas para mais um aprendizado com o Livro dos Espíritos. Sempre tão bom contar com a sua companhia. Espero que o estudo de hoje seja muito proveitoso. Vamos ver o questionamento 832. Estamos estudando sobre a escravidão no capítulo referente à lei de liberdade. Aqui pergunta Kardec: há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? E a espiritualidade ensina: digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos, para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Queridos amigos, em situação alguma, a falta de liberdade será justa perante o Pai. Claro que Ele permite que isso aconteça, sim. Nós já estudamos que essas situações ainda são necessárias para o despertar da criatura, para que nós possamos valorizar os nossos irmãos, a vida e a liberdade de todas as pessoas. E com isso, deixemos de lado a nossa ganância, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que faz com que nós achemos que somos melhores do que os outros. Mas o fato de nós tratarmos bem os nossos escravos é, como ele diz aqui, demonstra que reconhecem e compreendem melhor os seus interesses, mas não deixam de ser culpados. Claro que, diante daqueles que maltratam e que fazem o mal, o outro está numa condição melhor, mas sempre é um erro manter um outro ser vivo, um outro irmão, um outro espírito, uma outra criatura privada da sua liberdade. A lei de liberdade, como nós estamos estudando, é lei divina e, como tal, precisa ser respeitada. Então, não é o fato de tratá-los bem que os exonera daquela responsabilidade, daquele ato contrário à lei de Deus. Não. Há ali sempre uma desobservância às leis divinas e, como tal, será essa pessoa responsável. Menor, numa quantidade menor do que o outro que maltrata e prejudica, com certeza, mas responsabilidade haverá sempre. Todas as vezes que nós ferirmos a lei divina, estaremos com ela nos responsabilizando, nos comprometendo a um resgate, a um reparo. Claro que Deus vai sopesar os atenuantes, os agravantes, tudo isso a justiça divina fará, mas o débito para com o Pai existe. Comentando sobre esses homens bons, o Espírito Miramês nos orienta. Em todas as épocas existem homens bons, mesmo entre aqueles que tinham escravos, pois a própria lei permite a escravidão entre os homens. Todavia, existiam senhores que maltratavam seus escravos e os vendiam como animais de carga, e por vezes em piores condições. Faltava-lhes a humanidade para com os seus irmãos, filhos do mesmo Deus de bondade e de amor. Sabemos também que a escravidão em todo o mundo era um processo de despertamento das criaturas. E se nada se faz sem a permissão de Deus, ela teve algo de útil para os cativos. Não podemos esquecer ainda que havia alforria para os escravos, e em muitos casos, muitos deles não queriam ser livres, porque, no caso em questão, eles iriam sofrer mais. A sociedade não compreendia que o escravo poderia ter liberdade, e, na verdade, mesmo não existindo escravidão, como nos dias que correm,
continuava a existir a escravidão, a discriminação racial e social. E a discriminação racial e social nós ainda vemos muito na nossa sociedade. Tem sido uma luta muito longa e árdua que os negros têm enfrentado. E nós percebemos que, na atualidade, não apenas os negros enfrentam a discriminação, mas os homossexuais também enfrentam. Muitas mulheres ainda são discriminadas e subjugadas pelos homens. Então, queridos amigos, ainda é uma luta muito grande a ser enfrentada por toda a humanidade para que ela consiga realmente se despir desses sentimentos que apequenam o próximo e apequenam a si mesmos, porque aquele que trata o seu próximo de forma desigual, desumana, apequenando-o perante o mundo e perante a sociedade, na verdade, apequena a si mesmo, porque mostra o quão egoísta, imperfeito, mesquinho ainda é aquele coração. Continuando, as diferenças sociais sempre existiram em todos os países. No entanto, é bom saber que o respeito, onde o mundo é superior, é que garante a paz e todos se sentem felizes nas posições que ocupam. A lei que determinava a escravidão não mandava violentar o escravo, e isso acontecia por livre arbítrio dos homens maldosos. Nós, sempre bem o sabemos, respondemos pelos nossos feitos. Há uma lei que se chama justiça, que cobra ceitil por ceitil, o que pesa sobre os ombros dos faltosos, para que esses aprendam a amar, reconhecendo que todos somos filhos do mesmo Pai. E de fato, queridos amigos, quando ele diz aqui que a lei determinava a escravidão, mas não mandava violentar o escravo, nós percebemos como muitas vezes o ser humano ele vai além daquele seu chamado direito. E isso decorre não da lei, decorre realmente da sua pequenez espiritual ainda. Quantos, na verdade, cumprem a lei, mas gostariam de fazer a sua própria lei. Gostariam de deixar a lei humana de lado e impor a sua própria vontade, agir como acha que é certo para com os outros. Imaginemos, amigos, como seria se não houvesse as leis, porque são elas ainda que controlam, que limitam um pouco a nossa atitude desequilibrada. Pelo menos não cometemos tantas atrocidades com receio da punição e do julgamento dos homens, quando nós deveríamos temer, na verdade, a justiça divina. As lições na terra são irremovíveis em todos os sentidos do existir, desde a mínima partícula da matéria até os acúmulos dos mundos. Eles se fazem e desfazem, e cada vez mais se expressam com mais brilho na sua intimidade. É da lei que nada pare, tudo cresça, e o homem é que fica parado. O homem bom e inteligente que sempre existiu, que direcionou sua sabedoria para o amor, é o espírito mais velho na contagem sideral e que já recolheu experiência nos caminhos da verdade. Esses homens mesmos, nascidos em épocas em que existiam a escravidão, a Inquisição e recuando mais as cruzadas, foram pessoas boas que se comportavam bem diante de todas as situações, ante os seus irmãos cativos e mesmo prisioneiros de guerra. Não podemos deixar de mencionar que esses cativos e prisioneiros, quase todos eles, eram de má índole. Se não o fossem, não receberiam as provações que vivenciaram. Se somente recebemos o que merecemos, a própria escravidão foi merecimento dos que a sofreram. Entretanto, o tempo, escoando o karma coletivo, nos mostra os fardos mais leves e os julgos mais suaves, de maneira que desapareceram por lei e por evolução as cruzadas, as inquisições e a escravidão, que continuaram a existir somente por dentro das criaturas.
Essa guerra de dentro, somente o próprio Espírito pode vencer, fazendo despertar o Cristo no coração. Importante a colocação do Espírito Miramês para nós entendermos que não há injustiça na lei de Deus. Ele nos mostra que os espíritos que vieram na condição de escravidão ainda eram espíritos endurecidos, espíritos muito imperfeitos, espíritos que precisavam passar por aquela situação de ausência de liberdade, de subjugação, para que eles pudessem aprender o respeito pelo próximo, a valorizar o próximo. Ninguém sofre à toa. Ninguém sofre, queridos amigos, sem merecimento. Deus não é injusto e Ele não permitiria que uma pessoa que não merecesse, que não tivesse débitos para com o Pai, passasse por situações como a de uma escravidão, onde tanto sofrimento acompanha esses corações. Então, os espíritos que vieram nessa condição eram espíritos necessitados daquele aprendizado. Lembremos que muitas vezes só a dor educa. Então, espíritos mais empedernidos no mal, mais embrutecidos, precisavam da dor, daquela subjugação, daquela escravidão, daquela situação dolorosa para o despertamento dos seus espíritos. Então, por mais duro que tenha sido, houve um aprendizado, e esse aprendizado os levou ao progresso. Por fim, diz Miramês, o bom entendedor reconhece em Jesus e na sua herança para a humanidade o Evangelho, que veio mostrar a força poderosa para a verdadeira libertação espiritual. Mesmo sendo escravos de qualquer posição, no nosso íntimo poderemos ser livres em Cristo. Precisamos meditar muito, estudar mais e nos transformarmos bastante intimamente, para que possamos compreender as leis de Deus e obedecê-las, porque de outra forma não avançaremos à felicidade. Qualquer escravo somente se torna livre conhecendo a verdade. Nós ainda temos muitas prisões, nós ainda somos escravos, escravos das nossas paixões, escravos dos nossos vícios, escravos dos nossos medos, escravos das nossas vontades, escravos do nosso egoísmo, escravos do nosso orgulho. Na verdade, é como ele diz aqui, a escravidão externa, essa a lei e o tempo e a evolução fizeram desaparecer. Mas aquela vivenciada pelo próprio Espírito, essa é uma luta interior. Cabe a nós lutarmos diariamente para despertarmos Cristo no coração, nos libertando desta prisão, desta escravidão que nós ainda vivemos. Mas vamos conseguir, certamente. Basta orarmos e vigiarmos e lembrarmos que o Mestre está sempre conosco. Meus amores, meus queridos amigos, nós vamos parando por aqui. Desejo um dia lindo e maravilhoso para você. Amanhã teremos mais pétalas. Caso você esteja ouvindo o nosso áudio, as nossas pétalas, mas ainda não as receba em seu celular, eu convido você a conhecer o nosso canal no Telegram. Basta abrir o seu aplicativo, digitar na barra de pesquisa Canal Conhecendo o Espiritismo e na busca global já vai aparecer o nosso canal. É clicar e entrar. Mas se você tiver alguma dúvida, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.